Olá, queridos alunos. Hoje a nossa aula é referente ao módulo 5º de Filosofia, Política na História, principais reflexões filosóficas, numa abordagem platônica, aristotélica e maquiavélica, principalmente. Então, é a dimensão da ética na política, literalmente. Quais são as nossas principais reflexões filosóficas? Por que e para que existe o poder político? Porque encontramos em toda parte um Estado que comanda a um povo que é comandado. Será que sempre existiu o poder político do Estado? Como esse poder surgiu? Nessa investigação sobre essas origens desses fundamentos, associações políticas, nós vamos ter que falar sobre alguns autores, no caso aqui os mais célebres do pensamento político, dentro de uma dimensão ética da política, que estabelece para a gente a seguinte reflexão: os estudos das relações entre o poder, política e a ética ao longo da história, iniciando-se com os gregos e finalizando com os pensadores da escola de Frankfurt no século XX, principalmente. Definições e qualificações. Primeiro, nós vamos buscar uma definição de ética, nós já sabemos, né? Estamos aí estudando ética desde o começo do ano. E buscando uma definição de política. Agora nós vamos juntar os dois. Nós vamos juntar a ética e a política no consenso desses grandes filósofos. Então a gente tem aqui já o início de tudo, a civilização grega e o surgimento da cidade-estado polis. A polis e o surgimento da política, porque é na polis, é na cidade que acontece a estrutura da formação da política, a racionalidade da política, a partir então do processo indutivo de Platão, de Aristóteles e de alguns questionamentos de Sócrates, a política como intervenção para melhorar o corpo social e a política como instrumento de razão, que aí já chega perto do iluminismo. E aí a gente vai para o pensamento político de Platão. Então, Platão é um filósofo grego que nasceu 428 a.C. e faleceu 347 a.C. E a principal obra do ideal da política de Platão é a República. Nessa obra da República, ele explica que o indivíduo possui 3 almas, tá? Fazendo por referência a sua metafísica, que foi conteúdo do primeiro ano de ensino médio, a metafísica platônica. Nessas 3 almas, ele fala da alma concupiscente, irascível e irracional. Então, o que ele quer dizer com essa formação das almas? Que para a educação, o indivíduo ele deveria alcançar um equilíbrio entre esses 3 princípios, mas um equilíbrio hierárquico, pois para o Platão a alma a racional ela deve preponderar. Lógico que sim, porque a filosofia ela é a partir do quê? Ela é a partir do processo de racionalização do conhecimento, da universalização. E aí ele acaba, dentro dessa obra República dele, que seria a cidade ideal, a República, ele vai falar sobre 3 grupos sociais importantes que compõem a República, que são os produtores, que são os responsáveis pela produção econômica, por exemplo, como agricultor, como artesão, quem cuida dos animais, quem é responsável por sustentar toda a parte econômica. E nesse caso, esses produtores, eles correspondem à alma concupiscente, que é, né, a alma, as 3 almas que compõem o ser humano, certo? A outra que ele vai falar são os guardiões, como você preferir. São responsáveis pela defesa da cidade como soldados, e esse grupo ele corresponde à alma irracível. E o outro grupo que ele coloca na República são os governantes, que são, na verdade, responsáveis pelo governo da cidade, e esse grupo corresponde à alma racional. Então, ele já está especificando para a gente que o político ele é racional, ele tem que racionalizar as suas decisões e seus atos. Tá? Então, só aqui eu já vejo que o Platão já está falando que esse processo da ética política é racional. Então, na verdade, esse grupo de governantes, que é a alma racional de um corpo de governo, ele trabalha com a justiça, e essa justiça ela depende desse equilíbrio entre esses 3 grupos. É necessário que eu tenha equilíbrio nesses 3 grupos, para cada um cumprir a sua função dignamente.
né? Por quê? Porque isso trata-se de um aspecto necessário da própria vida social do Platão, certo? Então a cidade, ela é como um corpo e quem estabelece ela é o indivíduo na sociedade, certo? Então, da mesma forma que a alma racional, ela prepondera no indivíduo no sentido de status quo político por viver na polis, o Platão, ele fala que os governantes, ele tem que saber governar. Mas quem deve governar? Quem é que está preparado para governar na concepção da obra República do Platão? Essa é a questão dele, né? Ele fala que todos os indivíduos têm que ter o acesso à educação independente do seu grupo social. Essa é uma diferença do Platão numa época que a gente sabe que a educação ela é limitada e não é para todos. Então, na formação platônica, as crianças do mundo dele, da república dele, iriam passando por alguns processos de seleção ao longo do seu tempo de vida, seriam destinadas a 3 grupos sociais que formam essa cidade. O que ela teria como o processo da educação dela mesma. Ou ela seria, então, guardião ou governante, ou ela seria produtora. E os mais aptos nesse sentido, que continuariam a estudar e, por fim dizer, estudar a filosofia, esses sim se tornariam sábios governantes, que seriam os habilitados para administrar a polis. E dessa forma, da concepção da ética platônica, então automaticamente a política iria ficar na mão de poucos, certo? De uma aristocracia. Seria uma aristocracia que é constituída por uma elite, que elite, na verdade, no latim, quer dizer o escolhido, eligiere, e essa aristocracia são os melhores, então uma elite que são os melhores, que tiveram um processo da educação, que pode propor uma forma o quê? Muito mais bem administrada de governo. Então, assim, o Platão, ele não propõe a democracia, certo? Como uma forma ideal de governo. Na verdade, a justificativa dele, ele usa a famosa alegoria da caverna, que para ele, que na verdade que todo mundo saiu das trevas e da ilusão, busca o conhecimento da verdade no mundo das ideias, né? Aquela alegoria da caverna. E depois deve voltar para dirigir as pessoas. Então, nesse caso, ele consegue estudar, através desse estudo, ele tem essa liberdade de pensamento, ele vai clarear as ideias dele, então ele volta para poder administrar, então, e contemplar o que é a essência do bem e da justiça, para governar sistematicamente a cidade, a polis. Agora a gente vai para o pensamento de Aristóteles, que ele vai trabalhar com o contexto de um animal político, né? Então ele contextualiza sobre a evolução humana e o surgimento da polis, a teleologia aristotélica, que é a metafísica do ato da potência de Aristóteles, que foi conteúdo também do ano passado, a polis, a natureza moral do homem, a cidade como lugar das diferenças e a política como forma de administrar essas diferenças, que é o mais importante na concepção aristotélica. Então, o que ele afirma? Ele afirma que o homem é um animal político. Período do Aristóteles de 384 a 322 a.C., né? Então ele chega a ser contemporâneo do Platão. Platão morre em 347 e ele 322. E o Aristóteles ele afirma que o ser humano é por natureza um ser social. Essa é o ponto alto do Aristóteles. Porque para nós sobrevivermos, a gente não pode ficar completamente isolado dos nossos semelhantes. Então, nós somos constituídos por impulsos naturais do ser humano. E a sociedade ela deve ser organizada conforme essa própria natureza humana, que é algo que é inerente ao ser humano. O que deve guiar, então, esse viés do Aristóteles, essa organização de uma sociedade? É a busca de determinado bem correspondente aos anseios dos indivíduos que a organizam. Então, por exemplo, para Aristóteles, a organização social adequada à natureza humana é a polis. Então, esse homem político ele só pode acontecer, proceder e pensar e racionalizar dentro da onde? Da cidade polis. E é nessa cidade polis, nessas relações, que a gente vai encontrar as realidades que existem naturalmente do próprio homem. Então, o homem é, por natureza, um animal político. Essa é a concepção aristotélica, certo?
A polis grega, portanto, é vista pelo Aristóteles como um fenômeno natural das relações sociais que está constituída do próprio humano. Então, para o Aristóteles, o ser humano, no seu sentido pleno, ele é um animal político, ele é um anthropozous politikon, na concepção do Aristóteles. Né? Por quê? Porque ele é envolvido pela vida na polis, e assim o Aristóteles ele torna, na verdade, esse fenômeno social característico da Grécia como modelo natural de toda pessoa, de todo gênero humano, por exemplo. Então ele entende que a cidade, ela é, na verdade, a precedência sobre todos os indivíduos que estão isoladamente de uma certa forma, mas que ele não é autossuficiente, porque ele depende da sociedade para viver. E aí ele afirma que o todo, que seria a sociedade, ela deve necessariamente ter precedência sobre todas as partes. E é por isso que ele fala da política como uma continuidade da ética. Ou melhor, vamos dizer melhor, a ética é entendida como uma parte integrante da política no contexto aristotélico. A ética é a melhor vida possível, certo? A ética dirige-se ao bem individual, enquanto a política ela volta-se ao bem comum, constituindo assim também o que é o necessário para o bem-estar social da pessoa dentro dessa sociedade, tá? Então, assim, o Aristóteles ele defende que os seres humanos, então, eles são naturalmente iguais. São naturalmente iguais. Só que aí alguns nascem na escravidão e outros como senhores, né? Como senhores dos domínios. E aí o Aristóteles ele faz a gente refletir essa maneira da realidade social. Por quê? Porque a gente sabe que tem uma questão social e não é todo mundo que compõe a sociedade dividida e tem direito de isonomia, direito de cidadãos. Então ele vê aquela questão na sociedade e se os homens são naturalmente iguais, então não deveria haver uma sociedade tripartida, uma sociedade dividida em classes. Então é isso que ele vai colocando em pontos importantes da obra dele, esse questionamento, né, principalmente dessa formação da ética aristotélica. Aqui eu perpasso com vocês sobre o pensamento político medieval, apesar de que na apostila não se encontra, tá? Mas o pensamento político medieval, ele está ligado diretamente à ética do cristianismo, é uma razão substanciada pela fé. Santo Agostinho é a ética da cidade de Deus, aí ele vai especificar, né, essa ética movimentada, metafísica, que vai explicar essa decência a partir de Deus. São Tomás é a ética da política dos homens, a influência platônica de Santo Agostinho e a influência aristotélica de São Tomás. Então, eles são influenciados por esses dois pensadores do pensamento antigo, né? E a gente entra aqui no pensamento político de Maquiavel, que esse sim é tema da apostila de vocês. Então, aqui eu coloquei 3 pontos importantes: a crítica à ética do dever ser, Maquiavel e não maquiavélico, já que ele se tornou um adjetivo ruim para um contexto, né, quando nós utilizamos da famosa frase dele, os fins justificam os meios, e sobre a verdade efetiva das coisas. Então, a influência de Platão e de Aristóteles, nesse terreno, vamos dizer assim, da reflexão política, ela perpassa pela Idade Média, como a gente viu, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, e a ideia é que a política tem como objetivo o bem comum. Tudo bem? Então, esse bem comum vem do Platão, vem do Aristóteles, a justiça muito forte em Aristóteles, a vida boa e feliz dentro daquela atuação do homem, do anthropozous politicus uns. E a gente tem aí depois, a gente vai ter mais 2 filósofos que vão falar dessa ética política em Roma, que é o Cícero e o Sêneca. E a teoria política começa, então, a privilegiar, a partir do contexto maquiavélico, o bom príncipe, que é educado, na verdade, de acordo com as virtudes necessárias para ter um bom desempenho na sua administração pública. Tá? Então, essa prática, quem vai questionar é o Maquiavel. Então, na Idade Média, né, a gente teve um desenvolvimento do cristianismo, a partir vamos dizer assim, do esfacelamento do Império Romano, e aí a igreja ela consolida-se como a primeira, vamos dizer assim, como um poder extrapolítico. Então, Santo Agostinho ele vai exemplificar isso como a gente viu na Cidade de Deus,
dentro da comunidade cristã, né, a cidade dos homens. Ao longo da Idade Média para a Idade Moderna, você tem essa transposição de poder, essa organização. Então, na verdade, a Igreja Católica ela entende que todo poder pertencia a Deus. E surge a ideia de que os governantes seriam representantes de Deus na Terra. Por isso que depois da monarquia absolutista, ela vai ter a teoria divina criteriosamente ligada a o rei ser um representante de Deus na Terra, tá? Então o rei ele começa na verdade a exercer um poder divino no seu ato de governar, algo que vai ser questionado daqui a pouco, né? Então por quê? Porque vai haver novas reformulações teóricas em defesa desse direito divino dos reis, assim como vai ter também a lógica do poder do Maquiavel, que vai se contrapor, então, à teleologia cristã sobre esse contexto ético-político, tudo bem? Então, o Maquiavel, ele vai trabalhar sobre a lógica do poder. Ele vai falar como a política é, ele não vai ficar falando pra gente como que a política deveria ser, né? O pensamento político de Maquiavel. Então, Nicolau Maquiavel, ele nasceu em 1469 e morreu em 1527. Ele é considerado um dos fundadores do pensamento político moderno, mas ele é o mais importante, ele seria a nossa referência, o precursor. E ele desenvolveu uma filosofia política completamente diferente até então, de Platão, de Aristóteles e da Idade Média, né? Então, como a gente viu, a ética na Idade Média, ela se permaneceu de valores acrescidos de uma forma cristã, ou seja, um bom governante é aquele que possui uma virtude cristã e no exercício de Deus. E Maquiavel, ele observa que, na verdade, havia uma distância muito grande entre o que é o ideal de uma política e o que é a realidade da política da sua época. Porque ele vai questionar Platão, ele vai questionar Aristóteles, né? Então ele escreve uma obra, que é O Príncipe, sua principal obra de teoria política, em 1500, na verdade ele começa a escrever em 1513, mas fica pronto em 1515, com o propósito realmente de tratar a política tal como ela é, e sem ficar pretendendo reformular uma teoria política ideal. Mas ao contrário, na verdade, Maquiavel ele queria esclarecer a política real, a política como ela era, né? Então é a política da conduta dos homens, é a política como forma de manter a ordem social, é a política como ética pública e política, a ética privada e religiosa. Então, a gente vai organizando o raciocínio do Maquiavel e aí a gente vai vendo que ele afasta de uma concepção idealizada de política, que vinha, né, desde a conduta de Platão, e centra sua reflexão, na verdade, na constatação de que o poder político tem como função regular as lutas e as tensões entre os grupos sociais. Que para o Maquiavel são dois. Ele determinava como grupo dos poderosos, e o outro grupo era o povo. E que essas lutas e tensões sempre existiram no contexto da história. E, na verdade, existia uma ilusão do ideal da política de se buscar o bem comum para duas classes sociais distintas. Então, na verdade, ele muda completamente a teoria, tá? E por quê? Porque ele vai se fazer uma pergunta. Qual é, então, o objetivo da política? Qual é o objetivo do bem comum? Qual seria o seu objetivo? O que o Maquiavel vai responder para a gente? Que a política tem como objetivo a manutenção do poder do Estado. E aí ele choca completamente, né? Porque até então a gente preservava a política como algo a se preservar o bem comum para todos. Mas ele fala que não, a política por si só é inerente à manutenção do poder do Estado. E para manter esse poder, o governante deve lutar com todas as armas possíveis, sempre atento, principalmente às forças que se mostram a cada instante contra o seu governo. Então, para ele, o significado é que a ação política não cabe nos limites do juízo moral, então não tem ética na política. O governante deve fazer aquilo que a cada momento se mostra interessante e necessário para conservar o seu próprio poder. Então, não se trata de uma decisão moral, mas sim de uma decisão que atende à lógica do poder. Quando Maquiavel me fala isso, gente, ele está dando um estrondo, é um terremoto, porque na verdade ele está falando simplesmente como a política é e não como ela deveria ser, né? Então aí isso desmonta
totalmente então o que seria o ideal de uma política. E aí vem aquela famosa frase, então, do senhor seu Maquiavel: os fins justificam os meios. Porque para Maquiavel, na ação política, não são os princípios que é importante, não são os princípios morais que contam para Maquiavel, mas são os resultados. É por isso que para ele os fins justificam os meios. E aí tem um fragmento da obra dele, O Príncipe, que fala, né, que eu anotei aqui para falar para vocês. Não pode e não deve um príncipe prudente manter a palavra empenhada quando tal observância se volte contra ele e hajam desaparecido as razões que o motivaram. Nas ações de todos os homens, especialmente os príncipes, os fins é que contam. Façam, pois, o príncipe tudo o que alcançar e manter o poder. Os meios de que se valer serão sempre julgados honrosos e louvados por todos, porque o vulgo, o povo, a maioria das pessoas atenta sempre para aquilo que parece ser e para os resultados. Então, nesse sentido, dessa opção que formou a teoria maquiavélica, vamos dizer assim, essa franqueza do Maquiavel, pejorativamente, nós utilizamos do adjetivo maquiavélico quando a gente quer designar uma pessoa que é imoral. Então, quando nós percebemos que uma pessoa está agindo imoral, nós falamos aquela pessoa é maquiavélica, né? Mas, na verdade, o que a gente deve reter mesmo seriamente do pensamento de Maquiavel é que ele inaugura uma nova reflexão política, que, na verdade, está mostrando para a gente qual é a verdadeira ação da política, o que realmente é. E o mérito do Maquiavel nesse sentido é ter compreendido que na Idade Moderna, principalmente, a política ela é desvinculada da moral e da religião. Ela é uma ciência de esfera autônoma, principalmente. Por isso que hoje tem nas universidades o curso de Ciências Políticas. Por quê? Graças a Maquiavel. Porque quando ele percebe que ela é uma esfera autônoma, então ela deve ser estudada separadamente. Então, toda conduta deve ser julgada no seu valor intrínseco, independentemente do fim e do resultado. Então, isso inaugura um novo campo da teoria política, o qual nós vamos ficar assim muito, mas muito satisfeito por saber que a política em si ela deve ser estudada da forma que ela é, de uma forma muitas vezes utilitarista, de uma forma muitas vezes pragmática, mas se entender que ela é uma teoria autônoma e que ela por si não se justifica a moral. Dando continuidade aqui, eu estou entrando agora no módulo 6 de vocês, falando sobre Thomas Hobbes, que na verdade também fala sobre a criação do Estado e que está aí junto com um dos principais filósofos teóricos políticos, com Maquiavel. Tudo bem? Então, ele também é um filósofo da justificação racional, que fala sobre a existência da sociedade humana, também fala sobre a criação do Estado, tanto que eu coloquei para vocês a origem do poder do Estado, o contrato social do Hobbes, os deveres do Estado, o poder indivisível do soberano, o realismo político, a submissão da religião do Estado. Então, Thomas Hobbes ele vai justificar para a gente realmente qual é a importância do soberano no Estado. Então, ele fala sobre essa questão de qual é a natureza do ser humano, qual é o seu estado natural, ele vai bater nessa tecla com a gente. Então, isso sempre teve divergência no contexto da história, desde Platão e Aristóteles, o que é ser livre, o que é ser igual, o que é estado de natureza, como que o Estado deve legitimar o seu poder, qual é a tese que tem que ser utilizada. O Maquiavel já falou pra gente que não tem moral na política e para se preservar no poder os fins justificam os meios. Mas o que o Hobbes vai falar? Ele vai falar do contrato social. Tá? Ele vai falar do pacto, do contrato social que se dá a origem desse Estado. Então, a partir do Thomas Hobbes é importante. Por quê? Porque ele vai ser o primeiro teórico contratualista. Depois vai vir outros, vai vir Rousseau, vai vir John Locke, mas ele é o primeiro que, então, ele coloca esse ponto importante, né? Inclusive, o sexto módulo de vocês fala sobre Hobbes e Locke. Então, esse contrato social é importante para a gente estabelecer o primeiro grande contratualista da história, que foi o Thomas Hobbes. Ele nasceu em 1588, faleceu em 1679,
E a investigação dele é concluída que o ser humano, embora ele viva em sociedade, como afirmou o próprio Aristóteles, ele tem um direito natural, como afirmava Aristóteles, né? Então, na verdade, ele fala que, de uma certa forma, está ligado a uma concepção materialista do Thomas Hobbes, porque é uma realidade muito mecanicista que ele coloca nessa formação do Estado. O que ele vai falar sobre o contrato? Né? O que ele vai colocar para a gente? Que nós estamos permanentemente numa guerra de todos contra todos. E que a consequência óbvia dessa disputa ela é infindável, ela não cessa, que somos nós, seres humanos, no nosso estado de natureza, como dizia o Aristóteles, e que acaba tendo o surgimento de um estado de guerra, que nós vivemos uma matança permanente. Por isso que ele tem uma famosa frase, que é o homem é o lobo do próprio homem, é uma expressão latina dele, que é o homo homini lupus, que ele fala que só havia uma única solução para dar fim à nossa brutalidade primitiva, já que nós vivíamos permanentemente em conflito, permanentemente em guerra, que é a criação artificial de uma sociedade política administrada pelo Estado. E nesse caso, os indivíduos, nós tivemos que afirmar um acordo, um contrato, na verdade é um contrato social, que nós transferimos a nossa liberdade, o se autogovernar, o governar a si mesmo, para o rei. E esse rei, sim, ele teria a legitimidade de me administrar. Então, impor o que? A ordem, a segurança, a nossa conturbada vida em sociedade, que é o nosso estado de natureza se colocando, então, impiedosamente uns sobre os outros. Então, na verdade, ele colocou todo esse contexto na sua obra O Leviatã, que ele compara o Estado a uma criação monstruosa do ser humano, na verdade, que o Estado ele nasceu de uma monstruosidade inerente da natureza do humano, e que o Estado ele vem com um fim mesmo de colocar um fim na anarquia e um caos nessa sociedade que vive se matando, tá? E o Leviatã, o nome da obra dele é Leviatã, que na verdade é um monstro bíblico citado no livro de Jó, onde ele é descrito como o corpo com escudos de bronze fundido, em volta de seus dentes está o terror, o seu coração é duro como de pedra e apertado como a bigorna do ferreiro, e no seu pescoço está a força e diante dele vai a fome. Não há poder sobre a terra que se lhe compare, pois foi feito para não ter medo de nada. Ele compara o Estado ao monstro que é o nome da obra dele, o Leviatã. Então, ele fala sobre essa questão do contrato e ele também traz aqui a questão da submissão da religião ao Estado. Nesse momento, então, aqui sobre a conclusão da ética política, eu gostaria de citar para vocês o John Locke sobre o Estado liberal. Então, assim, o John Locke, ele nasceu em 1632, morreu em 1704. E ele também fala sobre o estado de natureza, ele fala sobre essa questão da necessidade de se congregar, vamos falar assim, nos seres humanos, tá? Então, o Hobbes imagina a gente violento, a gente um animal, uma guerra de todos contra todos, o homem, ele é o lobo do próprio homem. São relações conturbadas essa do Hobbes que ele trouxe para a gente. Mas o Locke, ele faz uma reflexão um pouco mais moderada. Ele é a sequência do Hobbes no módulo 6 de vocês. Ele refere-se ao estado de natureza como uma condição, na verdade, na qual tem que haver uma falta de normatização geral, que cada um seria juiz da sua própria causa. E se nós julgarmos cada um e as suas intenções, a sua ética e os seus valores, isso traria muitos problemas nas nossas relações de indivíduo. E ele tem razão. O Locke ele tem razão. Então, na verdade, o Estado ele foi criado com a função, na verdade, de garantir segurança dos indivíduos e de seus direitos naturais, como a liberdade, a propriedade, conforme expõe Locke na sua obra Tratado sobre o Governo. Né? Então, o Locke ele concebe a nossa sociedade, na verdade, como um meio de assegurar os meus próprios direitos naturais, aqueles direitos naturais que o Hobbes está falando que são direitos como um animal. Na verdade, o Estado ele tem que segurar esses direitos naturais que são inerentes ao meu processo como humano, como resultado, na verdade, de uma transferência minha desse direito natural para um governante.
e a instituição do governo. Assim nasce a concepção do Estado liberal, por isso que o John Locke é conhecido como o pai do liberalismo. Qual é essa concepção de Estado liberal? O Estado deve regular as relações entre os indivíduos e atuar como o poder judiciário, atuar como juiz nesses conflitos sociais. E isso deve ser garantido pela própria criação do Estado, liberdade e direito individual. Por qual documento, gente? Pela Constituição. A Constituição é a forma de expressão cultural, é a forma de atividade econômica, de propriedade privada, enfim, de uma forma densa e contínua desse aspecto, principalmente dos meus direitos garantidos, certo? Que é esse estado de natureza. Eu vou concluir aqui então com vocês o módulo 5º e o módulo 6º, falando sobre filosofia política. Posteriormente, acredito que nós vamos falar ainda sobre Rousseau, que está aqui, né? Que a gente não pode deixar de falar dele, o pensamento de Rousseau. Nós vamos falar também do Montesquieu e de Marx e Engels e outros filósofos sociológicos que aí, na verdade, organizaram essa distribuição do que seria o direito natural, o direito político e a formação do que seria uma ética moral política e o pensamento político em si só como ciência autônoma. Tudo bem? Então é isso aí. Até a próxima e um beijo no coração de vocês.